Sejam muito bem-vindos ao quinto módulo do nosso curso sobre Secam. Nesse módulo, vamos falar um pouco sobre a customização visual do Secam, mas por enquanto, vamos nos reservar apenas mexer no CSS da aplicação. Para isso, vamos criar uma extensão bem simples, que nos permita fazer essas modificações. E após isso, vamos dar algumas dicas sobre essas customizações. Como mencionado anteriormente, iremos iniciar a criação de uma extensão. Bom, nosso primeiro passo é ativar o ambiente virtual do Python da nossa aplicação, digitando o seguinte comando. Após ativado o ambiente virtual, iremos entrar no diretório da aplicação e rodar os seguintes comandos disponíveis nos comentários para instalar os pacotes do Python. Os pacotes de desenvolvimento e os pacotes normais, só para a gente checar que está tudo instalado corretamente. Bom, caso você tenha algum problema nessa etapa de instalar os pacotes, pode ser que suas permissões não estejam devidamente setadas. Então deixaremos esse comando na descrição para que você possa dar as devidas permissões se caso necessário. Bom, agora que está tudo ok, iremos gerar a nossa extensão. Digitamos o seguinte comando, colocamos o nome da nossa extensão, obrigatoriamente precisa ter esse secam ext no início do nome. Os outros atributos são opcionais. Pronto, nossa extensão foi gerada. Podemos dar um ls, ela já está criada ali. Podemos abrir agora com o VS Code. Bom, nós precisamos remover essas duas linhas aqui do arquivo setup.py, como está descrito na documentação da aplicação. E o outro arquivo principal agora da extensão também é o plugin.py. São os dois principais arquivos Python da nossa extensão. Eles já vêm pré-configurados para o básico funcionar. Então, para o que a gente precisa já está ok. A gente precisa entrar no diretório da extensão e rodar o seguinte comando para buildar a extensão. Pronto, deu tudo ok, não deu nenhum erro. Bom, agora a nossa próxima etapa é colocar a nossa extensão no arquivo de configuração do Python, no nosso secam.ini. Podemos abrir esse arquivo com o vim para editar o arquivo. E na variável secam.plugins, nós adicionamos só o nome da extensão, sem aquele início dela, sem o secam ext, só o theme mesmo. Salvamos o arquivo. Pronto, a princípio é para estar tudo ocorrendo bem. Podemos dar um F5 aqui, a princípio não quebrou nada da nossa aplicação, então é um bom sinal. Bom, um teste melhor que a gente pode fazer é colocar uma pasta com o nome base e um arquivo index.html, base não, perdão, uma pasta chamada home e o arquivo index.html em branco e reiniciar o servidor de aplicação. Então, com isso, após reiniciado o servidor, nossa página principal deve estar totalmente branca. Aí, como previsto, então nossa extensão ela está funcionando e está modificando os arquivos base da aplicação. Bom, agora a gente vai mostrar como é que faz para adicionar um arquivo CSS para a gente customizar a aplicação. Nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro é criar o nosso arquivo CSS na pasta public. Podemos colocar qualquer nome. E a gente também precisa criar um arquivo chamado base.html dentro da pasta templates, aquele que vai sobrepor o arquivo base e adicionar o nosso código. Utilizando o padrão do modelo Jinja, a gente adiciona esse bloco de código com a tag, o nome desse bloco é Custom Styles, que tem o link do nosso arquivo CSS. Lembrando que o nome do arquivo tem que ser igual ao que você importa no arquivo base.html.
A gente colocou um código simples de CSS apenas para mudar a cor da navbar em cima da aplicação. Vamos reiniciar o servidor de aplicação para ver se está funcionando a nossa alteração. Bom, reiniciou. Agora a gente pode ver que alterou a cor da navbar, então está tudo funcionando corretamente. Essa parte do módulo vai ser um pouquinho mais sobre dicas aí em relação de como se virar com a customização visual no Secan, porque a documentação do Secan tem esse pequeno problema aí, que não tem quase nada assim sobre a estrutura da parte do HTML do Secan, né? O nome das classes, a estrutura da página em si, onde elas ficam e etc, né? E também como se trata assim da parte de design, que é um pouquinho subjetivo, então essa parte pode acabar variando de pessoa para pessoa, então a gente vai ficar só com algumas dicas mesmo, né? E como no fim do dia o Secan é uma aplicação web assim, a gente vai precisar ter algum conhecimento em relação a CSS para conseguir fazer as modificações visuais da nossa ferramenta, né? E como dito anteriormente, não tem nenhum lugar na documentação que liste o nome das classes e tudo mais. O ideal aqui é a gente ir explorando mesmo, usando aí as ferramentas de desenvolvedor do seu navegador aí, né, o inspecionar elemento e coisa do tipo, e olhando a aplicação, vendo como ela está estruturada, como se chama cada classe, onde elas aparecem, olhando exemplos em outros sites que também utilizam o Secan, são algumas dicas aí que a gente pode passar. A gente vai dar um exemplo mais concreto aqui para vocês. A gente vai tentar reproduzir essa parte aqui das estatísticas que a gente tem aqui no site dos dados abertos da UFFS. Claro, né, eu podia só entrar aqui e roubar o CSS que está aqui, mas não seria 100% didático. A gente vai dar uma olhadinha então em como é que seria esse processo por meio dessa exploração e tentativa que a gente acabou de comentar. Claro que a escrita do CSS, né, pode variar de acordo do conhecimento da pessoa, né, e também não é o foco desse curso, né. Isso aqui, assim, é mais para questão de ilustrar as dicas que a gente acabou de dar, né. Então, não esperem o CSS mais bem escrito do mundo aqui e coisa do tipo. Então, vamos lá. Bom, a gente quer deixar nosso visual parecido com esse aqui, então, né? A gente vai começar daqui, né? Que é o nosso padrão. A gente pode ver que está bem diferente do que a gente tem lá no site da UFFS. Então a gente pode já começar dando aquela inspecionada para ver o que a gente tem aqui, né? Dá para notar aí um pouquinho da responsividade do Secan também. Se a gente vir aqui, então a gente vai conseguir ver que tem uma classe chamada Box Stats, né? Espera aí, deixa eu só... E ela baixar um pouquinho aqui, para ficar melhor para a gente enxergar. A gente tem a Box Stats, então, que está dentro da homepage. Então, é nesse cara que a gente vai mexer. Mais em específico, a gente vai mexer na Stats, né? Não na Box Stats, porque existem outras boxes por aí, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos, então, apagar esse cara aqui e deixar a parte lá de cima preta. E vamos começar com a nossa estilização. A gente vai estilizar tudo que estiver dentro da homepage, stats, o L, LI, A e strong, né? Se a gente for ver aqui, dentro da stats a gente tem um elemento de UL e a gente tem as LIs, dentro dela tem as As, e dentro dela tem os strongs, que é onde ficam os nossos números, né? Então, primeiramente, é nesses caras que a gente vai mexer. Então a gente vai colocar aqui um font size nele de 60 pixels. Vamos colocar uma cor aqui, que é a cor que a gente utilizou no site da UFFS. A font weight a gente vai colocar como bold. Agora no a line height a gente vai colocar como 1.5. E por último, o nosso display a gente vai deixar como block. A gente já pode ver aí então, dando F5, e houve uma mudança maneirinha já. Mas se a gente vir aqui, a gente vai ver que não tem os dados sobre organizações. E no nosso tem aqui os organization. Então a gente vai mexer nisso agora. A gente vai fazer esse cara sumir usando só o nosso CSS. Como é que a gente vai fazer isso então? A gente vai acessar o que está dentro da
homepage, dentro do stats, dentro de UL, nas LIs, então a gente vai usar esse cara aqui, que é o nth child. A gente vai pegar o segundo filho da LI, ou seja, a segunda LI, e vamos colocar o display dele como known, para ele não aparecer na tela mais. A gente pode ver aqui então, ó, no inner, a UL tem 3 LIs, a segunda, então, é a que se refere a organizations, né? Ó, primeiro dataset, segundo organization, e a terceira é group. A gente vai fazer a organization sumir. Então, feito, deu certo, tá mais parecido com o que a gente tem lá no site do FFS já. Vamos pegar então o que tem aqui na OL, LI, A, sem ser no strong, né, mexendo agora só na parte do nome dos dados ali, e vamos colocar nela agora a mesma cor que a gente colocou nos nossos números. Mas como a gente viu antes também, a gente tem um efeitozinho de quando você passa o mouse por cima, né, o famoso hover. Nossa senhora, escrevi tudo errado. O famoso hover, ele fica com uma cor um pouquinho diferente lá. Que é esse código de cor aqui, que é um verde um pouquinho mais escuro ali para ter um destaque quando a gente passa o mouse por cima, né? A gente vai colocar esse hover tanto nos números quanto nos nomes dos dados. Então, vou colocar os dois aqui de uma vez só. Tanto no A quanto no strong. Show de bola. Vamos fazer mais uma mudança aqui então. Em homepage de novo. Stats de novo. Opa, stats, OL, LI. E a gente vai fazer o seguinte então. Vamos colocar um float left nele aqui. E vamos colocar um widget de 100%. 100% não, desculpa, 25%. Um font weight de 300. E um text align center. Vamos ver como é que tá ficando. Deu uma mudadinha ali, a gente consegue já perceber um hover nele. Então, show de bola. Vamos só tentar dar uma centralizada melhor nele agora, né? Porque lá no site do FFS é centralizado. Então a gente vai mexer no homepage. Vamos aqui no stats. Nosso UL, a gente vai colocar ele como display flex. E um justify content de space evenly, para distribuir igualmente os elementos que estão ali dentro. Então a gente pode ver já que eles estão centralizados, bonitinhos. Se a gente for comparar com o que está lá, a gente vai ver que está ficando parecido. A única diferença mesmo que a gente tem, por enquanto, se a gente for ver bem, é esse texto aqui, que no nosso está diferente. E também a box, né, o cardzinho dele aqui, tem uma sombra no nosso que não tem lá. E tem umas bordinhas também, então é isso que a gente vai resolver agora. Com bordinhas, eu quis dizer que não tem umas bordas arredondadas, né? A gente pode ver que esse box está presente aqui também, então se a gente alterar ele, a gente vai alterar nos dois. Só que lá no site do FFS também, os dois boxes não tem a sombra, que a gente vê aqui um pouquinho dela. E também tem a bordinha, o canto mais arredondado, né? Se a gente for ver aqui. Então vamos dar uma arrumada aqui no nosso. Quer dizer, ele parece um pouco mais arredondado lá, né? Enfim, vamos ver se vai mudar alguma coisa com o que a gente vai fazer. Então, box, a gente vai colocar um border como known. A gente vai colocar um box shadow como known também para tirar a sombra. E um border radius de 5 pixels para tentar deixar mais parecido com o que tem lá. E um height de 100% aí. Bom, a princípio sumiu um pouco a sombra, a borda parece levemente mais arredondada, não sei se é coisa do meu olho ou o que, e já está um pouco mais parecido com o que a gente tem aqui no site do FFS. Agora ficou sobrando mesmo, acho que só a parte do título ali no card. Essa parte aqui, ó. Se a gente for ver bem, esse cara aqui é um H3, né? Que é o Secant Statistics aqui no nosso. Só que, o que a gente vai fazer aqui então?
A gente pode dar uma olhada aqui. E lá no site do FFS, por exemplo, a gente tem um H3 também, né? Visto que é a mesma estrutura. Se a gente dá uma olhada no que está acontecendo aqui, a gente vai ver o seguinte, ó, que lá tem uma personalização para todos os Hs, né? Então, se a gente pegar essa mesma personalização aqui e jogar no nosso, falei que não ia roubar o estilo do site da UFFS, mas é porque esse código de cor aqui eu não lembro muito bem, então eu já vou pegar tudo junto. A gente vai ver que mudou todos os Hs que tem lá aqui no nosso, né? Search Data ficou cinza, o Popular Tags ficou cinza, aqui o Welcome to Secan ficou cinza também. Não é isso que a gente quer só o H3 e só o H3 que está no nosso box. Então vamos pegar o style lá de cima que a gente pegou ali emprestado. Vamos fazer o seguinte, então, dentro da homepage, dentro de box, dentro de inner, a gente tem o H3 e então só nessas condições que ele vai ter essa aparência. E ainda vou colocar um margin bottom nele aqui de 0. Então a gente vê que só esse cara aqui mesmo agora que está cinza, que é o que a gente queria. Óbvio, né? Se você quiser que os outros fiquem cinzas também não tem problema, mas a gente pode perceber que nesse aqui da UFFS tem uma estilização levemente diferente nele aqui, que as letras estão um pouquinho mais separadas, né? Então se a gente quiser fazer algo especial só para esse cara, seria assim que a gente faria. Esperamos que tenham gostado. Na descrição, como sempre, deixamos o link para a documentação oficial do Secan e também na descrição tem todos os comandos que foram utilizados neste módulo. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários e até uma próxima.